Dou-vos as boas-vindas a mais uma entrevista do Novo. Temos connosco Maria da Graça Carvalho, deputada do Parlamento Europeu, foi também conselheira do Presidente da Comissão Europeia e em Portugal ministra com as pastas da Ciência e do Ensino Superior. É ela a nossa convidada do discurso direto desta semana, em que vamos falar de política nacional, mas também de política internacional e do papel de Portugal no mundo. Maria da Graça Carvalho, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda. Começamos pela política nacional. Participa na construção da proposta eleitoral da Aliança Democrática. Eu queria lhe perguntar se podemos antecipar uma proposta reformista. Muito obrigada pela oportunidade em estar aqui convosco. Nós estamos perante um momento importantíssimo para o nosso país. São talvez as eleições mais importantes dos últimos tempos, ou seja, desde a democracia. Estamos numa encruzilhada em que o nosso país está estagnado, tem uma economia que não cresceu, que foi ultrapassada pelos países da Europa Central e de Leste, que entraram para o projeto europeu muito depois do nosso. Temos problemas gravíssimos em áreas fundamentais como a saúde, como a educação, como a habitação. Houve desperdiçar uma maioria absoluta e um governo de 8 anos que teve todas as condições para apresentar soluções ao país e não apresentou. E estamos neste momento com urgência de ter medidas que resolvam estes graves problemas. Assim, a AD e o PSD está preparado para apresentar um conjunto de medidas para já foram apresentadas todas as medidas económicas, que é um conjunto é um programa feito por grandes economistas, não só membros do CDS e do PSD, mas muito independentes, um conjunto de medidas que farão crescer o país, com uma baixa de impostos, tanto no IRS como no IRC, com medidas para os jovens. É um dos problemas graves, é a fuga dos nossos jovens, principalmente os mais qualificados, para o estrangeiro, e isso só se resolve com o crescimento económico e com boas condições para que os jovens aqui fiquem. Portanto, um IRS de 15% para os jovens com menos de 35 anos, facilidades na compra da casa, o abolir o IMT na primeira compra de casa, do imposto de selo, portanto, uma série de condições que farão fixar os jovens. Portanto, é um programa que tem, no ponto de vista económico, exatamente aquilo que precisa de ser feito para Portugal crescer e para fixar mão de obra qualificada e evitar a fuga de jovens. Por outro lado, na área da educação e da saúde, portanto, ainda será publicado todo um programa da AD completo, mas já há várias indicações do que é que será feito. O Dr. Luís Montenegro já falou, por exemplo, muito em detalhe sobre a questão da saúde, que fará nos 2 primeiros anos um plano de emergência para resolver as listas de esperas e os problemas das urgências. Falou de uma série de medidas de telemedicina, de recorrer a profissionais reformados que possam continuar a ajudar, de retomar as parcerias público-privadas que funcionaram bem e que foram terminadas pelo atual governo. E, portanto, tudo isso é um conjunto de medidas que serão essenciais para resolver talvez o principal problema que nós temos no nosso país, que é os portugueses não terem acesso a uma saúde de qualidade. O mesmo na educação, os professores, dar condições de trabalho aos professores. Nós sabíamos que isto ia acontecer. Eu, quando estive no governo, praticamente há 20 anos, tanto para os médicos como para os professores, eu tinha um estudo, e que não era um estudo muito sofisticado, que mostrava a evolução, porque nós sabemos quando é que as pessoas se vão reformar,
e queríamos ter falta de médicos e de professores, por acaso de médicos até era um pouco anterior, a partir de 2016, 17, tinha a indicação que nós iríamos ter faltas de médicos, porque a grande vaga de médicos que se formou, que entrou para as universidades logo a seguir ao 25 de Abril, iria começar a reformar, e para os professores a mesma coisa, e portanto era preciso ter começado a preparar este conjunto, e faltou planeamento. Eu, naquela altura, fiz, por exemplo, para a medicina e para a enfermagem, um plano de reforço do ensino da medicina e do ensino da enfermagem. Aumentei as vagas de medicina, criei a medicina nos Açores e da Madeira, e, portanto, mas foi um plano que não foi seguido nos anos seguintes. Portanto, os governos têm a obrigação de ver os problemas a médio e a longo prazo e ter medidas para resolver esses problemas. E é isso que a AD se propõe a fazer. Resolver os de emergência, como é a da saúde, mas também para pensar a médio e a longo prazo. Por outro lado, a educação, além das condições dos professores, de ter medidas para atrair mais pessoas para a profissão dos professores. De qualquer maneira, isso demora algum tempo a formar professores. Tem que haver aqui medidas transitórias, mas que nunca comprometam a qualidade, como de readaptar algumas pessoas que estão noutras profissões para a profissão de professor, requalificar para que se resolva este problema a curto prazo, e também as questões dos alunos. Este governo falhou na requalificação e para colmatar as deficiências da pandemia, é algo que se tem que fazer, há muitas deficiências, Portugal nunca teve resultados tão baixos como tem neste momento em todas as avaliações internacionais, como por exemplo o PISA, e isso é terrível para a igualdade de oportunidades para os nossos jovens, porque é através da escola e do aproveitamento escolar que é o elevador social. Esse elevador social não está a funcionar em Portugal, nunca houve tantos estudantes em escolas privadas como há neste momento. A escola pública no passado era uma escola de grande qualidade e isso dava a possibilidade de um elevador social que neste momento está a falhar. Portanto, tudo isso a AD tem um programa para a educação, para a saúde, para resolver os problemas fundamentais para Portugal e também para o crescimento económico, porque o crescimento económico está na base de tudo isto, para aumentar o salário mínimo, para criar as condições para que o salário médio também aumente, que é um dos grandes problemas, é o achatamento. A classe média está a empobrecer, isso é uma classe média forte e de dimensão, a democracia fica muito mais frágil. Portanto, é algo também muito importante que haja uma classe média, fortalecer o setor privado, a sociedade como um todo e diminuir esta grande dependência do Estado, porque o Estado está a invadir praticamente todas as áreas da sociedade, tudo muito dependente do Estado, tudo muito dependente de subsídios e sem uma economia forte, um setor privado forte, uma classe média forte, não seremos uma democracia, que foi aquilo que sonhámos. Depois de 50 anos de Abril, continuamos com uma democracia relativamente fraca, porque temos uma sociedade e uma classe média debilitada. Professora, e considera que as propostas que têm sido apresentadas pelo líder do PS não preenchem esse planeamento de médio e longo prazo no que toca ao crescimento e à resolução dos problemas da saúde e da educação, ou são apenas medidas de continuidade do anterior governo, de resolução dos problemas no dia-a-dia? Há muitas medidas que eu considero profundamente erradas. Começando pela economia. O líder do Partido Socialista, o Dr. Pedro Nuno Santos, tem uma visão da economia muito planificada, com muita interferência do Estado, definindo as áreas de uma forma muito fina, onde quer financiar e ajudar a essas áreas e não às outras, portanto não deixa essa escolha para a sociedade e para a economia fazer, o mesmo para a ciência, não é? Escolher, são suas palavras, dizer, escolher as áreas onde podemos
onde devemos fazer investigação científica, isso é quando todos os princípios de uma democracia forte e de uma autonomia e de uma liberdade académica, e é a partir da liberdade académica que saem grandes ideias e se criam novos mercados e que floresce a economia. Portanto, esta planificação da economia, eu sou profundamente contrária e alguns casos podem acertar, mas na maior parte dos casos não se acerta, portanto, aposta-se numa determinada tecnologia, numa determinada área, deixa-se de fora todas as outras, que até poderiam ser áreas de grande futuro. E, portanto, não é a visão, nem minha, nem dos maior parte dos economistas que estudam a economia e a economia do conhecimento. O que se defende é que tem que haver uma base horizontal de criar um ecossistema forte de inovação, que se dá as condições para que todas as áreas consigam trabalhar, e depois poderá haver determinadas áreas verticais em que há apostas, mas a base tem que ser essa base horizontal, respeitando as leis da concorrência, que é um princípio importantíssimo, também a nível europeu, não é? Igualdade de circunstâncias, concorrência e igualdade de condições em que se concorre no mercado. Portanto, esse respeito pelo mercado é algo muito característico nestas palavras do Dr. Pedro Nuno Santos na área da economia. E isto vem de trás, não é? Toda aquela aposta no lítio, no hidrogénio. Se calhar o hidrogénio até é uma área que tem futuro, mas não é o Estado definir. Vamos fazer um mega projeto naquele sítio, que é a solução. Temos que deixar a economia saber, porque se calhar é mais interessante fazer projetos mais pequenos, diversificados, dispersos, porque a tecnologia ainda está num estado relativamente inicial de desenvolvimento e, portanto, deve-se fazer projetos mais pequenos e depois ir aumentando a escala. Mas isso deve ser deixado aos engenheiros, aos financiadores, decidirem como é que essa tecnologia vai evoluir. Claro que nós temos que definir determinadas áreas. Nós definimos que vamos para áreas na área da energia limpa e não vamos para combustíveis fósseis, mas isto é muito diferente do que dizer não, é o hidrogênio e não é o solar, ou o eólico, ou este ou aquele. Não é? Portanto, esta decisão fina, que é muito típica do Partido Socialista, de interferir muito na economia, não é a forma de deixar a economia desenvolver. Não é? Essa é um exemplo. Depois, a habitação. Na habitação também temos uma visão completamente diferente. Para nós, a habitação é um problema da oferta, nós temos que ter mais oferta pública e privada, temos que dar condições, o Estado tem que fazer o seu papel na habitação social, nas casas que tem, nos prédios que tem devolutos, mas tem que dar condições aos privados, condições fiscais e de pouca burocracia e dos licenciamentos não demorarem muito, para que os privados possam investir também, criar um verdadeiro mercado da habitação. Só assim se resolve, como há nos outros países da Europa, embora haja uma crise de habitação em geral na Europa, mas há mercados mais sólidos de habitação do que há aqui em Portugal. No caso do Partido Socialista é muito de limitar as rendas, pôr problemas também ao setor privado. Ora, se nós não tivermos a ajuda do setor privado em financiar também as questões da habitação, não vamos resolver o problema. Portanto, tem que ser é um problema grave, temos que ter muito mais habitações e só assim se resolve, tendo este conjunto e não limitando, não pondo entraves, não fazendo os senhorios os culpados, porque no fundo estamos a pôr todo o ónus nos senhorios que estão a pagar que irão pagar a fatura de um problema que não foi criado por eles, foi criado por todas estas circunstâncias legais e políticas. No congresso que seguiu à demissão de António Costa, Luís Montenegro, em que estava presente o professor Cavaco Silva, Luís Montenegro disse que queria que o seu governo fosse um governo à altura dos governos de Cavaco Silva, sendo todos sabemos que os governos de Cavaco Silva foram os mais duradouros e também aqueles em que foram marcantes para o país, não é?
Que semelhanças encontra, quer pessoais, quer programáticas, já que está incluída na elaboração do programa, entre os dois, entre Luís Montenegro e Cavaco Silva? Já os governos do professor Cavaco Silva transformaram o país, não é? Portanto, toda a parte fiscal que não existia, bem organizada como a temos hoje, foi implementada no governo do professor Cavaco Silva. Todas as infraestruturas científicas, de escolas, de universidades, a habitação. Foi erradicado as barracas na zona de Lisboa, também em conjunto também com a Câmara de Lisboa, na altura, mas foi um programa que mudou a face da cidade. Não é? A cidade era... Acha que é possível uma nova transformação? É possível uma nova transformação. É possível uma nova transformação. Agora, como diz, o Dr. Luís Montenegro é uma pessoa muito bem preparada, é uma pessoa que tem uma relação muito perto com as pessoas, não é? Pessoal, face a face. De quem as pessoas gostam e muito sólida, muito coerente e, portanto, tenho esperanças que, com um bom resultado nas eleições, se possa ter uma modificação que Portugal tanto precisa. Vamos esperar que todos votem, que votem bem e que seja possível fazer esta modificação que tarda, porque perdemos aqui 8 anos e que estão com consequências muito más para o nosso país. Tendo em conta todas as características que acabou de atribuir ao Dr. Luís Montenegro, tendo em conta os tais 8 anos que diz serem perdidos e o governo cai pela demissão do Primeiro-Ministro, mas todos sabemos o desgaste em que se encontrava há muito tempo, na sua opinião, o que é que falta para que o PSD descole nas sondagens e deixe de estar em empate técnico com o PS e convença indecisos? O que é que está a faltar daqui até 10 de março? Eu acho que é importante o Dr. Montenegro se dar a conhecer a maior parte dos portugueses, o maior número possível dos portugueses. E por isso a campanha é importante. Porque cada português com que ele fala é sempre alguém que fica positivamente influenciado por ele. E, portanto, eu acho que essa parte da comunicação será muito Acha que é importante haver mais campanha de rua? Mais campanha de rua, mais campanha de televisão, mas uma televisão próxima, porque há muita forma de fazer televisão, não é? Aquela que as pessoas ficam a conhecer e se identificam com a pessoa que está a falar da televisão. Pode ser televisão, pode ser rádio, mas tem que ser algo muito com que as pessoas se possam identificar e campanha de rua, exatamente. E em termos de posicionamento ideológico, pensa que ele está bem definido, porque houve algum eleitorado que nas últimas eleições tem fugido tanto para o centro-esquerda como para a direita. Luís Montenegro definiu muito bem os termos ideológicos onde se quer colocar? Sim, eu acho que sim. É social-democracia? É mais liberal? É social-democracia. É o que o PSD, é a essência do PSD. Uma social-democracia com também um pensamento liberal também na economia, mas com uma forte componente social, naqueles que mais precisam. E uns princípios que desde a origem, desde Francisco Sá Carneiro, estão na base do nosso partido. É aí que Luís Montenegro se situa e é aí que o professor Cavaco Silva também se situa. Mas o professor Cavaco Silva conseguiu passar a mensagem. Luís Montenegro está a conseguir passar essa mensagem? O professor Cavaco Silva também foi passando a mensagem com o tempo, não é? O professor Cavaco Silva também foi crescendo com o tempo. Não é? De início as pessoas não o conheciam tão bem como ele primeiro teve um governo minoritário, depois foi sempre em crescendo. Não é? Eu lembro-me o que é raro acontecer, uma visita ao Instituto Superior Técnico, porque as visitas às universidades geralmente de políticos não geram grande movimentação, em que a escola parou toda para ver o professor Cavaco Silva, que o Tacos Parque, não é? que foi obra do professor Cavaco Silva, portanto também foi um crescendo.
não começou com a popularidade que depois teve, passado um ano já tinha, não é? Portanto, foi alguém que também se foi dando a conhecer através da sua obra, através da sua ação, e eu espero que seja também. Professora, das suas palavras eu depreendo que acredita que se o Luís Montenegro se aproximar mais das pessoas e se afastar um pouco mais da campanha dentro da esfera do partido, que pode capitalizar com isso. Sim. Das pessoas, da sociedade, acho que isso é muito importante. Luís Montenegro já disse, como sabe, que não governava se perdesse as eleições. As sondagens são o que são, mas existem, e as sondagens dão uma maioria à direita. Presumo que já tenha até debatido com os seus conhecidos e até familiares sobre esta questão. O que é que o PSD deve fazer se não ganhar as eleições, mas existir uma maioria à direita? O Dr. Luís Montenegro tem sido muito claro sobre esse assunto. Continuamos, e o Dr. Luís Montenegro continua com toda a convicção a trabalhar para ser o partido mais votado e, mesmo em minoria, poderá governar. Como foi o primeiro governo do professor Cavaco Silva, não é? Começou com uma minoria e que foi talvez um dos melhores governos que tivemos até hoje, não é? E eu penso que esse será um possível cenário. O outro cenário é perder, não governa. Não ponho esse cenário. Mas o próprio Luís Montenegro coloca esse cenário. Vamos trabalhar para que ele não aconteça. Pertence à fatia do partido que rejeita por completo qualquer tipo de acordo com o Chega? Sim, eu acho que sim. O que é diferente, num governo de minoria, depois quem estiver na Assembleia viabiliza ou não viabiliza, mas sem acordo, não é? Estará lá e depois o seu eleitorado também estará para julgar a posição de cada um dos partidos em relação ao que faz ao governo da AD, a um potencial governo da AD. Antes de irmos para o intervalo, queria só fazer-lhe uma pergunta. Por vezes o PSD passa um pouco a imagem de um partido de alguma desunião ao nível, digamos, dos barões. Cavaco Silva já esteve presente em algumas iniciativas, Durão Barroso esteve numa, ainda o governo estava em funções, mas fala-se muito em Passos Coelho e até Durão Barroso. Era importante eles aparecerem agora na campanha? Todos são importantes a aparecer na campanha, e principalmente líderes do partido que foram tão importantes e muito bons primeiros-ministros. Eu estou convencida que estão presentes, que tudo farão para que o PSD, a AD, ganhe. O doutor Durão Barroso e o doutor Passos Coelho esteve há relativamente pouco tempo na festa do Pontal. Já foi em 2021. Sim, mas já com o Dr. Luís Montenegro e tem uma ótima Mas acha que era relação. importante eles aparecerem? Sim, com certeza, como todos os líderes. A doutora Ferreira Leite esteve também no Congresso. Mesmo pessoas que não foram líderes, como a doutora Leonor Beleza, estiveram presentes tanto no Congresso como na Convenção, que é um apoio importantíssimo, uma pessoa muito considerada na sociedade, muito competente e muito considerada na nossa sociedade, e, portanto, há aqui um apoio grande de todo o partido a Luís Montenegro. Além das distritais que estão muito unidas à volta de Luís Montenegro. Acredita que o aparecimento de Passos Coelho na campanha só ajudará? Eu faço essa pergunta porque não poderá ser visto como uma colagem, um período que o PS normalmente aproveita para capitalizar como mau, como o da Troika? Não, eu acho que só ajuda, porque passou o tempo suficiente para as pessoas perceberem que a atuação do Dr. Pedro Passos Coelho foi uma atuação patriótica para salvar o país de uma situação terrível, não é? Que poderia ter durado muito mais, que poderia ter deixado o país ainda pior do que durante o tempo da Troika, mas não, foi uma saída mais simples, por exemplo, na Grécia, foi uma saída relativamente rápida, bem feita, que é considerado um exemplo pela própria Comissão Europeia, e as pessoas reconhecem esse esforço, com um esforço pessoal até muito grande. Foram tempos muito difíceis para as pessoas que estiveram nesse governo, nomeadamente para
para o Dr. Pedro Passos Coelho e para o líder parlamentar, não é, que aguentaram ali muito todo o embate, porque não era de ânimo leve que algumas daquelas medidas tinham que ser tomadas, não é? Custava-lhes, mas conseguiram que saíssemos no período que estava estipulado, não tivemos que ter prolongamentos e, portanto, foi uma missão patriótica. Eu acho que Portugal reconhece esse trabalho e essa missão que fizeram. Faço-lhe uma última pergunta e depois passo aqui ao meu colega a seguir ao intervalo. Como mulher, não acha que a entrada do PPM com um líder que tem feito tantas declarações controversas sobre as mulheres não poderá afastar algum eleitorado feminino? Eu penso que não. O PPM é muito mais do que o seu líder, não é? O PPM está na coligação em Lisboa, é um partido que se caracteriza por uma componente de ecologia muito forte e que tem muitas outras pessoas que são diferentes do seu líder. Não se revê nas afirmações do líder de que claro as mulheres bonitas são burras. Não. Mas, falando nas questões das mulheres, uma das coisas que eu gostava tanto no meu partido como em todos os outros era de ver mais mulheres. Isso, talvez algumas das querelas e das questões Será uma das questões que estará no programa do PSD? Espero que sim, porque não só no programa como na prática, não é? Eu acho que muitos dos problemas que Portugal tem seriam, pelo menos, suavizados se tivéssemos mais mulheres na política, nos governos, em todos os níveis de governação. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos a seguir com a professora Maria da Graça Carvalho. Estamos de volta com a professora Maria da Graça Carvalho. Só uma última pergunta ainda sobre política nacional. O professor e presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse temer que possamos entrar num período de miniciclos. Também considera que é uma forte probabilidade? Poderá haver essa probabilidade. Isso está a acontecer noutros locais da Europa, não é? Estamos a trabalhar na AD para que não seja assim, para que haja um governo estável e daí a importância das pessoas votarem em consciência e pensarem muito bem no seu voto no dia 10 de março. Nós precisamos de estabilidade, de coerência para voltar a pôr Portugal num percurso de crescimento e desenvolvimento económico, para resolver todos os outros nossos problemas e para isso precisamos de estabilidade política. Portanto, espero que não aconteça. Faço-lhe uma última pergunta só de política, que é um eventual acordo com o Chega. Sabemos que Luís Montenegro já disse que não e Nuno Melo também não está para aí disposto, mas também não tem como grande travão o PPE. O Partido Popular Seria Europeu... muito mal visto no PPE o PSD português fazer um acordo com o Chega? Para já há a garantia muito clara, absoluta, dita mais de 20 vezes pelo nosso líder, que é quem nos representa, não é? Dr. Luís Montenegro, o nosso presidente, que não haverá um acordo com o Chega. Essa também é a linha do PPE, a família política a que pertencemos. Aliás, numa disputa eleitoral também para as eleições europeias, em maio e junho, o PPE está-se a afirmar e a fazer toda a diferenciação em relação aos partidos, tanto à sua esquerda, mas essencialmente à sua direita. Não é? Essa era a minha questão. Se para o PSD Nacional, a tomada de posição do PPE também não é uma linha vermelha, independentemente também da conta intenção. Para a decisão, mas o Dr. Luís Montenegro faz esta afirmação baseada nas suas próprias convicções. Claro que a posição do PPE vem confirmar as convicções de Luís Montenegro. Falando da Europa, este é o ano de todas as eleições, incluindo as eleições europeias, como referiu. Nas sondagens e nas eleições nacionais que foram sendo realizadas nos diversos Estados-membros, indiciam que vamos ter uma acentuação do peso da direita no Parlamento Europeu, com o crescimento muito provável dos extremos. Que consequências é que isso pode ter para o projeto europeu?
para já as consequências do dia-a-dia do nosso trabalho no Parlamento Europeu. Os extremos, principalmente a parte direita, à direita do PPE, tirando uma ou outra exceção de deputados, não se envolvem no trabalho parlamentar. Não fazem relatórios, não fazem emendas, já mantém a posição de votar contra porque a Europa vota contra. Portanto, melhorar o programa de ciência e inovação, melhorar o programa da agricultura, a PAC, melhorar o mercado elétrico, os fundos, o PRR. Não vem nenhuma contribuição dali. Portanto, tudo aquilo que a Europa tem ajudado os portugueses, não podemos pensar que, aumentando o peso desses partidos, nada vai contribuir para melhorar essas políticas que são tão importantes e que a Europa influencia positivamente Portugal. Mas a maior parte das pessoas, desses grupos, são, por exemplo, anti-ciência, anti-vacinas. Ainda há pouco tempo fizeram uma reunião no Parlamento Europeu exatamente dedicado a combater as vacinas. Portanto, vamos pensar que é isso que queremos para o nosso país, ter um Parlamento Europeu que vai decidir coisas tão importantes sobre Portugal, que não acredita nos desenvolvimentos científicos, que não acredita no efeito de estufa, que já foi descoberto há 200 anos, que não acredita nos desenvolvimentos da medicina. Portanto, muitas pessoas não têm essa ideia, que estes deputados estão em Bruxelas e em Estrasburgo para fazerem um discurso para a comunicação social, para fazerem um discurso geralmente muito elaborado e alto no plenário, mas que no seu trabalho do dia-a-dia não dão nenhuma contribuição. E isto é importante ser dito. E que geralmente votam contra. Mas, outro indício que as sondagens mostram é que as três principais forças do Parlamento, o Popular Europeu, os Socialistas e os Liberais, poderão pela primeira vez não ter maioria. Ou seja, provavelmente terão de ser obrigados a negociar com outras forças, nomeadamente as que se aproximam dos extremos. De que forma é que isso pode condicionar não o trabalho, mas a direção política? Tenho alguma esperança que isso não vá acontecer. Se olharmos, por exemplo, o que aconteceu na Polónia, tivemos já uma reversão nessa tendência, não é? Temos neste momento um governo liderado pelo PPE, foi o partido foi o segundo partido, mas depois a maioria deu-lhe a possibilidade de governar, o Sr. Donald Tusk, que foi presidente do PPE, foi presidente do Conselho Europeu, e que derrotou um partido à direita que está num dos grupos do ICR do Parlamento Europeu. Portanto, mostrou já aqui uma tendência diferente. Portanto, eu tenho alguma esperança que o PPE, com liberais, com socialistas, com os verdes, que vão diminuir bastante, mas que continuarão a ter alguma expressão, que se consiga continuar a ter algumas maiorias a nível das principais reformas. E depois nós conseguimos geralmente, bem negociado, dividir e ir buscar alguns deputados, principalmente ao grupo do ICR. Às vezes do ID é mais difícil, mas um a um conseguir ir buscar para fazer as maiorias necessárias. Mas esse trabalho de filigrana vai ser mais importante. Mais importante. Não é? Portanto, esse trabalho de filigrana geralmente é conseguido com deputados com experiência, que conhecem cada um dos seus colegas e conseguem convencer e desenvolver as estratégias para os trazer para as maiorias. Esse é o grande trabalho que temos no Parlamento Europeu, para fazer passar os relatórios importantes, as diretivas, os financiamentos, e vai ser mais difícil. No primeiro mandato que eu estive era muito mais simples, o PPE e o Partido Socialista Europeu tinham a maioria. Desta vez precisamos ou dos liberais ou dos verdes, ou parte do ICR,
já é mais difícil e poderá ainda ser mais difícil, mas eu tenho alguma esperança que continue a ser possível. Referiu a Polónia, mas nós temos assistido ao crescimento mais do extremo à direita em diversos países. E mais preocupante que isso, temos a situação de França e da Alemanha. No caso da França, com uma posição da extrema-direita que tem sido reforçada. E no caso da Alemanha, vamos ter eleições entre esses Estados, e a AfD pode, as sondagens indiciam que ganhará os 3 Estados e se afirmará pelo menos como o segundo partido. Podemos estar... Este tipo de movimentos põe em causa a construção do projeto europeu, quando nós sabemos que nos extremos normalmente estão os eurocéticos, por um lado, por outro lado, os valores que são defendidos não são os mesmos que têm sido defendidos por quem tem feito a construção europeia. E nós temos questões muito presentes para discutir, como a questão da imigração, como a questão da segurança. Esta deriva vai condicionar a forma como olhamos? Esta deriva vai fazer com que as forças de centro-direita e de centro-esquerda expliquem melhor as suas políticas e as soluções. Porque essas forças geralmente não têm soluções sustentáveis para os grandes problemas. Portanto, a imigração é um caso... tem um discurso muito populista contra a imigração, mas depois não explicam que temos um grande problema da demografia, que muitos dos nossos serviços essenciais são assegurados por imigração, e o que é necessário é dar condições e ter uma imigração mais regulada, mais consistente e com melhores condições de receber quem vem trabalhar connosco. Portanto, são soluções sempre muito simples, são sempre soluções de soundbites, e é preciso um esforço redobrado na campanha e que já começou e que terá que ser intensificado, de explicar às pessoas quais são as soluções que temos comparada com as soluções destas forças políticas, como eu estava agora a dizer, explicar-lhes que não acreditam na ciência, que não acreditam nas vacinas, que não querem imigrantes, mas como é que depois os nossos sistemas vão funcionar. Temos que desconstruir as posições dessas forças que não resistem a uma discussão mais detalhada das soluções para o problema. Olhando ao contrário, nós temos assistido a este crescimento dos extremos. O que tem falhado é isso, é a capacidade dos democratas ou do centro democrático, mesmo da esquerda-direita democrática, têm falhado na explicação das soluções e na forma como encaram os problemas. Esse é um problema. Precisamos de muito mais comunicação. O sistema europeu, tanto da Comissão Europeia como do Parlamento Europeu, há pouca comunicação, mesmo em Bruxelas e em Estrasburgo, mas essencialmente para os Estados-membros. Há uma dificuldade em comunicar e que o problema não é só nosso, há também pouco interesse da comunicação social em geral, que se reflete talvez depois também no pouco interesse das pessoas. É uma área europeia, não estão tão interessados como o dia-a-dia das políticas nacionais. Depois também há aqui, muitas vezes, os governos nacionais atiram sempre as culpas daquilo que corre pior para a Europa, e também desgasta um pouco essa ideia. Mas também há um ponto que tem sido culpa dos legisladores europeus. Nós temos legislado muito e, por exemplo, na área da luta contra as alterações climáticas é um exemplo em que isso se mostra. Em muitos casos, legislamos em muito detalhe, interferimos muito com o dia-a-dia das pessoas. E isso é um erro. Há muitas coisas que têm que deixar
para os Estados-membros, mesmo para as regiões, para as entidades locais e para a própria pessoa. O ir muito ao detalhe, como é, como é que não é, pode ser contraproducente, e é algo que tento sempre contrariar, e nunca o faço nos meus relatórios, e tento contrariar nos relatórios dos outros colegas, evitar que se faça uma legislação muito fina e que se faça uma interferência no dia-a-dia, na vida de cada um de nós. Há aqueles exemplos do galheteiro, mas agora há muitos exemplos. Um dossiê que vamos aprovar em breve da eficiência energética dos edifícios, em que vamos decidir quantos carregadores tem que haver em cada garagem de cada um de nós, carregadores elétricos. Estamos a entrar num campo que depende muito de cada um, tem que saber como é que, com que financiamento o que vai fazer, como é que o quer fazer, se quer andar a pé, e portanto aqui, tudo isto é muito usado pelos extremos, não é? Contra a Europa. Este excesso de legislação do pormenor é também algo que devemos evitar, e que eu tentei sempre evitar, e que nunca o fiz, mas que há uma tendência da legislação europeia de entrar em muito detalhe, o que não o deverá fazer. Também se critica alguma falta de liderança da União Europeia desde a saída de Angela Merkel da chancelaria. Nota-se isso, a capacidade de união, que tem sido demonstrada, por exemplo, no apoio à Ucrânia, apesar das conseguimos exceções. um acordo. Exato. Mas conseguimos o acordo em 10 minutos, não foi? Eu fiquei positivamente surpreendida. A senhora Orbán, em 10 minutos, concordou com o apoio à Ucrânia. Não sei ainda qual foi a contrapartida, mas... Eu acho que e estava-me a falar de liderança dos líderes nacionais, não é? Mas eu acho que nós temos, neste momento, a liderança da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu forte e muito bem representada. Temos duas mulheres excelentes políticas, excelentes pessoas, com uma relação muito próxima da população, a senhora Roberta Metsola, de que eu gosto muito, e que mostra, ambas do PPE, e daí também esta minha ideia de que mais mulheres na política podem ser uma solução. São dois ativos muito importantes para o PPE, dois ativos que eu penso são importantes também na nossa campanha, pelo que defendem. Houve aqui tanto a Comissão Europeia como o Parlamento tiveram uma posição muito importante durante a pandemia, o que seria da Europa sem as ações da Comissão Europeia. No desenvolvimento da vacina, foi o Fundo Europeu de Ciência e Inovação, que eu tive o gosto de ser relatora, que financiou o desenvolvimento da vacina. Depois, para se poder produzir a larga escala, houve uma cooperação com empresas norte-americanas, mas o conhecimento foi europeu. Depois a compra conjunta das vacinas, a compra conjunta das máscaras, tudo isso foi muito importante, o papel europeu. Eu quero imaginar o que seria Portugal a competir sozinho para a compra das vacinas a nível mundial. E assim tivemos acesso muito cedo às vacinas e conseguimos sair nesta pandemia terrível, mas conseguimos sair relativamente cedo da pandemia. E eu penso que a população percebeu isso. Depois a solução a seguir do PRR, que é algo muito inovador, uma dívida conjunta da União Europeia, pela primeira vez que foi feita, portanto, com uma liderança forte da senhora Ursula von der Leyen, e, portanto, nós temos duas líderes que são discretas, de uma forma feminina, mas muito seguras, muito firmes, e, portanto, eu acho que estamos bem em termos de liderança. No novo Parlamento e na nova Comissão, pensa que a solução de continuidade é a melhor? Eu gostava de ver tanto a senhora Ursula von der Leyen como a senhora Roberta Metsola continuarem pelo bom trabalho que têm feito.
É claro que está toda uma negociação dos partidos mais votados. O Partido Socialista Europeu, com certeza, que terá também um papel, um lugar há vários lugares a nível europeu. Os liberais também depende as sondagens dão algum decréscimo, mas neste momento o Conselho Europeu está na mão do Sr. Charles Michel, que é liberal, que vai sair e portanto, haverá também, com certeza, um liberal neste xadrez de lugares, mas a senhora van der Leyen e Metsola eu gostaria muito que continuasse. Nós estamos a ultrapassar o nosso tempo, mas queria só perguntar, em relação a Portugal e o papel de Portugal no mundo, nós ouvimos muita crítica sobre a falta de investimento na lusofonia e na afirmação da lusofonia. O que passará também pela viragem de Portugal para a Europa e dentro da Europa não ter um peso suficiente ou vontade política suficiente para afirmar essa relação, essa aposta na lusofonia. Como é que isto se pode resolver para que faça sentido e seja uma mais-valia? Eu não seria tão negativa em relação à nossa relação com a lusofonia. A nossa relação com a lusofonia é muito forte, não é? Basta chegar a um destes países e sentir em casa, como se está em Portugal. Já noutros governos houve uma relação muito mais estreita, nas várias políticas. Eu lembro-me de quando fui ministra, tinha uma relação muito, muito estreita na parte do ensino superior com os vários países de lusofonia, porque um grande contingente de alunos vinham estudar para as universidades e para os institutos politécnicos. Eu penso que também continua assim. Continua, por exemplo, a Universidade de Coimbra a receber muitos alunos brasileiros. Portanto, há vários setores em que continua a haver uma ligação muito estreita. Acho que deve ser sempre uma prioridade para os governos nas várias áreas manter esta ligação aos países lusófonos, porque nos dá outra dimensão, não é? Que sempre temos, que nunca a perdemos, mas devemos alimentar, as coisas alimentam-se, não é? Senão também se esquece, nos diversos setores, educação, cultura, a cooperação na saúde, que é também muito importante e é um facto, e tudo isso deve continuar e nunca devemos descurar essa componente da língua portuguesa e da grande amizade que temos e das afinidades que temos uns com os outros. Para terminarmos mesmo, já teve funções governativas. Quando falámos há um ano, aqui no discurso direto, não estava no seu horizonte voltar a ter funções governativas, mas, entretanto, as circunstâncias alteraram-se de forma significativa. Vê-se de volta ao governo ou continua a ser uma parte encerrada? Eu estou muito focada naquilo que estou a fazer, estou disponível para ajudar no que é preciso e no que o partido me pede para ajudar, mas não faço planos, não é algo que gostasse e que não é o meu objetivo deste momento. Tive 2 vezes no governo, também há alturas difíceis, o PSD vai sempre para o governo em alturas difíceis, tínhamos um déficit excessivo, tínhamos que poupar muito, mesmo assim consegui fazer muito, trabalhei muito, acho que já dei uma grande contribuição nessa matéria, gosto muito do que estou a fazer agora e estou muito focada ainda a acabar os dossiês que tenho. Mas ainda tenho preferia 3 manter-se no dossiês. Parlamento Europeu? Gosto mais do Parlamento Europeu do que estar no governo. Na altura gostei, mas é duro, principalmente em áreas difíceis, e neste momento voltamos a estar numa época difícil. No Parlamento Europeu gosto muito do meu trabalho, principalmente trabalho naquelas áreas em que da minha formação académica, a energia, a ciência, a inovação, o digital. Portanto, é um trabalho em que estou muito envolvida e agora estou focada em acabar os dossiês, em ajudar e veremos. Maria da Graça Carvalho, muito obrigado. Agradeço também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo. Estará disponível também
tanto em unovo.pt como em jornaleconómico.pt, onde poderá também ver as notícias sobre a atualidade. Até uma próxima oportunidade.